A gente vai começar a falar sobre sedução sem jogos, né? Como despertar desejo sem deixar de ser quem você é. E eu quero começar falando da minha história, né? Como eu me entendi como uma mulher sedutora. Porque durante toda a minha vida eu não me achei sedutora, tá, gente? Eu fui uma adolescente gordinha. Eu fui sempre nerd, eu sempre usei óculos, eu não tinha os padrões que eram ditos que de uma pessoa sensual. E aí, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento e de descoberta da minha sexualidade, teve uma certa vez que eu estava com um parceiro. E ele falou bem assim: eu acho você extremamente sedutora. Aí eu perguntei a ele por quê? Aí ele, porque você é interessante. Você é interessante, você é divertida, você é espontânea. E aí eu entendi naquele dia que eu fui sexy a vida inteira. Porque eu não achava que eu era sexy. Mas todas as qualidades que eu tinha, que são minhas, me faziam sensual, né? E aí eu comecei a entender que realmente sexualidade, sensualidade, sedução, erotismo não é sobre padrões, roupas, corpos, mas sim sobre autenticidade, tá? Então a gente vai começar aqui. Então eu quero que vocês escrevam aí o que ensinaram sobre para vocês sobre sedução. Quais foram as coisas que vocês aprenderam ao longo da vida sobre sedução? Pode escrever aí para mim, que eu quero ouvir vocês. Repressão. Na verdade, eu aprendi mais sobre repressão. Nada. Olha que diferente. Tive que aprender só disso sobre sedução. Envolve charme, sex appeal, olhares, comportamentos. Ok. É, Quando a gente fala sobre sedução, né, no caso das mulheres, nós temos algumas regras que nos foram ensinadas, né? Que as mulheres elas deveriam ser difíceis, que as mulheres elas deviam provocar ciúmes, nunca demonstrar interesse, ou seja, tem que ser difícil, tem que se fazer de difícil, né? Sempre ser passiva, esperar o homem tomar a iniciativa, não parecer disponível, sempre parecer muito difícil, ser feminina, ser misteriosa, né? Então, isso foi o que foi passado, o que foi ensinado para a gente nas novelas, nos livros, nas rodas de conversa, nas revistas Capricho, né? Nas revistas Capricho. É, Então, nos ensinaram a ser como a mulher que espera a serenata, como está ali na foto, né? A serenata na sacada do Dom Juan. E aí eu pergunto a vocês, esse estereótipo que nos ensinaram, ele desperta desejo ou nos ensina a interpretar personagens? Porque às vezes você tá super afim do cara, mas você tem que falar bem assim, não, mas eu tenho que me fazer difícil para ele não falar que eu sou fácil, eu tenho que parecer indisponível para ele correr atrás de mim, eu tenho que mostrar para ele que eu tô com outro, para ter ciúme. Mesmo quando a gente está com muita vontade de estar com aquela pessoa, ou de falar que está afim dela, ou de chamá-la para sair, mas não, a gente sempre tem que esperar, né? É um fingimento engessado, como o Livinha disse aí, né? A gente tem que ser belas, domesticadas e do lar. E aí, aqui no Abicinas, a gente pensa diferente. A gente pensa que sedução não é uma técnica. E a sedução, ela se baseia em quatro pilares: em autenticidade, ou seja, quem eu sou, em vida erótica, como eu habito o meu desejo, em encontro, como eu me relaciono, e em expressão,
como eu torno isso visível. Então, eu vou começar hoje falando sobre a autenticidade, tá? A primeira sedução que nós aprendemos enquanto mulheres é agradar. A mulher sedutora é a mulher que agrada o homem, é a mulher que espera, é a mulher que tem que se entrega, né, para aquele homem. E normalmente é, esse estereótipo de agradar, ele vem sempre associado à necessidade de aprovação, ao medo de decepcionar, à culpa ao dizer não, ao excesso de responsabilidade, à dificuldade em desejar e em bancar seu desejo. Quer dizer, eu tô afim do cara, tô doida para sair com ele, mas eu não vou falar com ele porque senão eu vou parecer fácil demais. Né? E viver para agradar. Então, como uma mulher ela vai aprender a seduzir se ela passou a vida inteira apenas agradando, né? Apenas aprendendo a agradar o outro e não a si mesma? Como é possível que a gente possa descobrir o que nós temos de mais sedutor em nós mesmas, sendo que nós performamos durante a vida inteira uma personagem que não somos nós, para pertencer, para ficar dentro, para ser amadas, para sermos desejadas, para sermos escolhidas, né? E aí, segunda, eu trouxe aqui a rainha da autenticidade, tá? E da sedução para mim, que é a Madonna. E eu baseei essa aula em alguns autores, tá? E três autores que eu estudei sobre, que eu estou estudando sobre autenticidade, é a Brené Brown, a Kim Soo-hyun e o Mart Seligman. E aí, segundo a Brené Brown, ela fala que a vergonha é um dos maiores obstáculos para a autenticidade. O primeiro papo calcinha foi sobre vergonha, lembra? Que a gente falou sobre as vergonhas que nos obrigam a ter. Uma delas é a vergonha de expressar o nosso desejo, de sermos autênticas. Então, a vergonha de desejar, de envelhecer, de ocupar espaço, ou de simplesmente dizer eu quero nos coloca, nos rouba a nossa autenticidade. E quanto maior a vergonha, menor a presença. E sem presença não existe sedução, né? Para a autora Kim Soo-hyun, a autenticidade ela é uma escolha cotidiana, na qual a gente constrói a nossa identidade a partir dos limites e da coerência conosco. Então, recuperar a autenticidade vai exigir reconhecer tudo aquilo que foi abandonado para caber nas expectativas dos outros. Inclusive, essa autora ela diz de uma coisa sobre até mesmo a vestimenta. Como é que você veste? Você se veste para agradar o outro ou para agradar a si mesma? Né? Você se veste para se sentir sedutora consigo mesma ou para ser sedutora para o outro? E aí, por fim, o Martin Seligman, ele mostra que pessoas interessantes constroem vidas interessantes. Então, lembra lá quando eu contei da minha história? O cara que eu falei, que estava comigo, ele falou bem assim, você é interessante. Você é interessante. Porque você construiu, e eu construí uma vida interessante para mim. Como eu construí uma vida interessante para mim? Eu procurei estudar, eu li livros, eu consumi arte, eu brinquei, eu fiz uma jornada de autoconhecimento, eu comecei a descobrir o meu corpo, eu comecei a questionar o que eu havia pensado, o que eu achava que era certo ou errado para mim. Eu viajei, eu estive perto de outras pessoas que eu admirava, então eu construí uma vida interessante. E quando você se torna interessante para si, você acaba sendo interessante para o outro, né? É uma consequência.
O que desperta desejo não é apenas a aparência, mas a curiosidade, o humor, a paixão, a criatividade, o entusiasmo e o propósito. E a sedução começa quando a mulher ela deixa de viver para ser aceita e passa a viver de forma plenamente autêntica. Então, quando você começa a abandonar o que dizem para você sobre o que você tem que ser, você começa a viver uma vida sedutora e erótica. E aí eu trago o primeiro fundamento aqui do pilar da autenticidade, né? A autenticidade é o fundamento da sedução, gente. Ela nasce quando a gente atravessa a vergonha, escolhe viver de acordo com nossa identidade e nossa verdade e cultiva uma vida rica em significado. Antes do olhar do outro, nós temos que ter existe a relação conosco. Então, antes da gente se relacionar com o outro, nós temos que estar como? Nos relacionando conosco mesmas. Por isso que eu falo, antes de seduzir o outro, seduza a si mesma. Seja sedutora, tenha uma vida sedutora, tenha uma vida em que você se seduza. E aí eu trouxe o exemplo da Sandy, do Grease. Não sei quem assistiu aí, Tempos das Brilhantinas. Quem é mais novo talvez não assista, mas não assistiu, mas é um clássico. Eu assisti por causa da minha mãe. Minha mãe, gente, foi assistir na matinê com o namoradinho dela. Greasy. E ela era apaixonada por esse filme e a gente assistia com ela. E aí, no começo do filme, sem contar muitos spoilers, a Sandy, que é a protagonista, que é a mocinha, ela é toda boazinha, ela é toda galera, ela é toda. Ela sempre quer agradar, ela tira boas notas, ela é uma boa filha, ela é uma pessoa super bondosa, ela é feita de trouxa o tempo inteiro, né? Ela tem vergonha de mostrar que ela é uma mulher com atitude, que ela gosta do cara lá, que é o Tony Maneiro. Tony Maneiro não, Dani Zuko, que era o de outra volta, né? E ela era o que eu chamo de Tonha da Lua. Ela era uma Tonha da Lua, né? Uma tonhona, uma songamonga, tá? Que era passada aí para trás por todo mundo. E aí, no final do filme, ela surpreende, porque ela aparece como a Bad Sandy, uma mulher que mostra quem ela é, né? Que banca os desejos, que desperta os olhares por mostrar que ela é interessante e interessada. Então, a Sandy é um bom exemplo do que é ser a boazinha e de quando a gente começa a bancar nossos desejos. E tá tudo bem a gente aparecer como má, gente, como pessoas ruins. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo, nem Jesus. Se vocês verem nem as pirâmides de Gizé, né? As pirâmides de Gizé no Egito tem uma avaliação negativa. Imagine nós. Então, se a gente viver sempre nos comparando ou olhando pelo olhar do outro, nós nunca vamos construir uma vida autêntica e, por consequência, uma vida sedutora baseada na autenticidade. O segundo pilar é a vida erótica. Gente, eu vivo uma vida erótica. E aí, quando eu falo isso publicamente, eu falo, gente, eu vivo uma vida erótica. As pessoas acham que eu tenho um quarto vermelho, que nem o do Christian Grey, cheio de chicote aqui, que eu vou em festa de BDSM. As pessoas entendem por quê? Porque o erotismo, durante muito tempo, ele foi tido essa conotação negativa, né? Do que é escondido, do que como é que eu posso dizer? Do que é vulgar ou do que é muito liberal. Quando, na realidade, o erotismo é uma experiência. Georges Bataille, que é um filósofo, ele diz que o erotismo, inclusive ele tem um livro falado O Erotismo, que o erotismo ele é uma experiência, né? É além do sexo, é além da cena sexual. É uma experiência de presença, intensidade e vitalidade, muito além do sexo. E o erotismo está na capacidade de sentir, de estar inteira no momento e de experimentar o desejo como parte da
própria existência. A pergunta central não é aqui sobre o sexo, mas quando foi a última vez que você se sentiu profundamente viva? Quando eu digo que eu vivo uma vida erótica, é porque eu vivo uma vida viva, que eu estou viva, porque eu gosto de estar em harmonia com os meus prazeres, né? Aí, outro autor de um livro chamado Inteligência Sexual, Martin Klein, ele propõe esse conceito de inteligência sexual, que ele mostra que uma vida sexual satisfatória, uma vida erótica, ela depende muito menos de performance e mais de curiosidade, comunicação, segurança, liberdade e disposição para experimentar. Uma vida erótica não pode existir sem brincar. Brincar, gente, não é só para criança. Brincar é para adultas também. E quando nós brincamos na vida, nós vivemos uma vida autêntica e erótica. E falar sobre sexo, sexualidade, prazer é brincar. Sexo é brincadeira. Brincadeira de gente grande, mas é brincadeira, né? Sexo gostoso, sedução gostosa é aquela que é jocosa, é aquela que é espontânea, é aquela que depois que você transa, você ri com a pessoa, ou você divide um silêncio tão confortável. É ser realmente boba na frente do outro e não precisar mostrar sempre que é uma fortaleza. É brincar. Quando nós brincamos, nós não só mostramos quem somos, mas também nós permitimos ser mais criativos. Então, quando a cultura nos ensina regras e desempenho, o prazer, na realidade, vai florescer da presença, da conexão e do autoconhecimento. E o desejo, ele é aprendido socialmente, tá, gente? Então, muitas vezes a gente pensa que é algo muito único, mas não. Todas as coisas que a gente aprende, ela vem é, de um, de um quadro social de memória mesmo, né? Então, desde a infância, muitas mulheres, elas associam o desejo, o prazer e o erotismo à vergonha e o perigo. Então, muitas vezes a gente ouviu aquelas palavras: feche a perna, não provoque, use uma roupa mais longa, não demonstre interesse, espere ser escolhida. Se você for de roupa curta, você está se atirando, você é muito atirada. Quantas vezes, né? Eu já ouvi minha mãe falar bem assim: tira essa roupa, porque essa roupa vai. Você tá muito atirada com essa roupa. Os caras vão ficar achando que você tá querendo coisa com eles, quando eu queria mesmo coisa com os caras. Então, essas normas nos ensinam a conter o nosso próprio desejo, em vez de reconhecê-lo, de validá-lo, de experimentá-lo. Por isso, a gente tem que sempre se perguntar: como aprender a desejar se passamos a vida inteira nos contendo, nos reprimindo, né? Nos podando, nos tolhendo de sentir prazer. Então, essa é uma jornada, né, para chegar numa vida erótica, porque a gente precisa fazer o caminho contrário. E fazer o caminho contrário significa romper com muita coisa. Eu tive que romper com muitas coisas para viver hoje uma vida erótica, sabe? Eu tive que romper com muitas. Eu perdi amigas, eu tive que me retirar de alguns círculos sociais. Eu tive que me impor na minha família. Então, assim, foi muito mais do que apenas falar assim, não, eu quero. Foi realmente bancar o meu desejo e assumir as consequências do que eu quero, né, do meu desejo. O terceiro pilar é o encontro. Então, é como eu me relaciono. Sedução, gente, não é convencer. Sedução é encontro. Depende também do outro. Então, acontece entre duas pessoas. Não é uma técnica para controlar o outro, mas uma experiência que a gente constrói em conjunto, onde há presença, curiosidade, liberdade e reciprocidade. Eu quero, dar um exemplo de quando a gente está conversando com alguém, né?
seja ele um homem ou uma mulher, né? Enfim, no caso aqui, eu penso que são todas mulheres heterossexuais, quem não for me fala. Mas quando eu vou falar do meu caso, quando eu estou conversando com o homem, começando a conversar, é muito delicioso as conversas, aquela sedução, né? Que não tão inocente, as brincadeiras bobas e gostosas, né? E isso não acontece sozinha. Isso acontece com o outro, né? O outro correspondendo a você. Então, relações satisfatórias, elas não dependem de técnicas de performance, de técnicas de sedução, não depende de, ai, seduza tal pessoa em 10 passos, ou faça ele se ajoelhar aos seus pés com 5 passos. Não é, gente, porque a vida não é passo a passo, a vida é dinâmica, não é? A vida é dinâmica. Então, o desejo cresce nesse sentido, quando a gente tem comunicação, quando tem curiosidade, quando tem liberdade, vulnerabilidade e segurança emocional. Eu não vou conseguir ter uma vida é, eu não vou conseguir ali ter um encontro satisfatório, sedutor, se eu não tiver uma reciprocidade, segurança e vulnerabilidade, né? Então, o erotismo acontece quando duas pessoas elas se sentem livres para mostrar quem são, comunicar seus desejos, experimentar, errar e construir intimidade. E o erotismo ele precisa de diálogo. E aí tem um livro chamado A Arte da Sedução, que foi até Lívia que me indicou, que eu li, que o Robert Greene, ele fala que o desejo não nasce apenas da beleza, mas da experiência que se cria entre duas pessoas. Então, a tensão, a imaginação, a atmosfera, mistério e presença desperta a curiosidade e tornam o encontro memorável. O livro, ele é bastante interessante, porém eu tenho algumas críticas sobre ele. Por quê? Porque eu acho que esses elementos que ele traz é, enriquecem a experiência do desejo, sim. Porém, eu tenho uma divergência com este livro quando ele usa algumas ferramentas como formas de conquista, de manipulação ou de controle. Eu não acredito. Para mim, a sedução, ela deixa de ser uma estratégia de influência e se torna um encontro autêntico, né, entre duas pessoas livres para desejar. Não é uma estratégia, eu não quero ali influenciar e manipular ninguém. Eu não quero conquistar ninguém. Eu quero construir uma relação entre uma pessoa que deseja e outra que deseja. Desejante, desejado, desejado, desejante, né? Então, por que ainda a gente confunde sedução com jogos? Porque nós continuamos ensinando homens e mulheres a desempenhar papéis. Os homens, eles aprendem a perseguir, conquistar, liderar, a caçar. Já as mulheres são aquelas que esperam, recebem, escondem o desejo e sempre são escolhidas. Quem aqui já leu A Prateleira do Amor da Valesca Zanello? Lá ela diz, né? Nós sempre estamos na prateleira, tipo de um supermercado, para sermos escolhidas. Só que a gente já superou muita coisa disso. Porém, hoje, esses papéis eles vão reaparecendo em novas linguagens, né? Entre na sua energia masculina ou feminina, nunca tome iniciativa, deixe o homem caçar, mulher de alto valor espera. E eu entendo, gente, o papel quando a gente fala de energia masculina e feminina, do yin e do yang. Porém, esse discurso está sendo muitas vezes utilizado para justamente nos colocar num lugar de submissão, de opressão. Né? Porque nos coloca no estereótipo de feminilidade em que nós sempre somos passivas, receptivas, né? Que nós somos extremamente delicadas e que belas, domesticadas e do lar. Quando na realidade isso é um estereótipo de gênero muito antigo, que a gente busca todos os dias romper, né? Então, esses conselhos, eles favorecem encontros autênticos ou reforçam papéis de gênero? Então, isso que a gente tem que refletir, né? E aí, o que nós pensamos? Que não existe uma forma
única de ser mulher. Uma mulher, ela pode querer tomar iniciativa, ela pode ser receptiva, ela pode conduzir, ela pode esperar, ela pode ser intensa, ela pode ser tranquila, desde que seja uma escolha e não uma obrigação. Desejo, ele cresce quando existe segurança, comunicação e curiosidade. E a sedução, ela precisa de imaginação, de mistério, de presença, né? E nós preservamos aqui no Obscenas esses elementos, mas rejeitamos a utilização de técnicas de sedução como ferramentas de controle, de manipulação, porque aí a sedução ela passa a ser um lugar de disputa de poder, né? E não um encontro entre duas pessoas livres para desejar, escolher e se expressar sem papéis impostos. Então, aqui eu coloquei, ó, a cultura da conquista, convencer, conquistar, manipular emoções, criar dependência, interpretar um personagem, poder sobre o outro. Já o encontro, a sedução como encontro é compreender, encontrar, construir confiança, cultivar autonomia, expressar quem se é e presença com o outro. Gente, é fácil a gente sair da cultura da conquista? Não. Não, muitas vezes a gente vai estar nessa. A gente vai jogar esse jogo, né? Mas cada vez mais a gente pode trazer elementos da nossa autenticidade. E por fim, a expressão, né? A expressão existe como eu me torno visível? E aí eu usei a Catherine Hakim, que traz um livro chamado Capital Erótico. E aí ela fala que, além do capital econômico, cultural e social, bebendo lá do Pierre Bourdieu, existe o capital erótico, que não depende apenas da aparência. Ele é formado por uma combinação de sensualidade, charme, habilidades sociais, vivacidade, estilo, comunicação e presença. E aí, essa teoria do capital erótico nos ensina que a beleza não vai explicar tudo. E o magnetismo e a sedução nasce da forma como nós ocupamos o mundo, da forma como nós nos portamos no mundo, como estamos no mundo. Porque o objetivo é ter a presença erótica. Não é acumular valor de mercado, é expressar quem somos. E a expressão é o corpo da autenticidade. Então, a sensualidade vai aparecer aonde? Como você olha, como você ri, como escuta, como dança, como fala, como ocupa uma sala, como demonstra um desejo. Não é sobre uma roupa, não é sobre uma maquiagem, não é sobre uma técnica, é uma linguagem. Então, a pergunta é: como posso expressar minha identidade com liberdade? Eu trouxe essa foto porque essa foto foi do meu ensaio que eu fiz. E eu tive várias fotos em que eu estava seminua ou de lingerie. Mas essa foi a foto que a maioria, quando eu estava, né, no Tinder, a maioria dos homens falavam que era a foto mais bonita que eu tinha. Eu botei um monte de foto de sutiã e caçola, mas eles falavam que essa era a mais bonita. Eu estou rindo. Essa foto foi uma foto super espontânea minha, né? Então, a expressão é o corpo da autenticidade. Então, a gente vê que o magnetismo ele envolve presença, expressão e vitalidade. E aqui a gente amplia essa ideia ao substituir o conceito de capital erótico por presença erótica. A verdadeira sensualidade, mulheres, não é construída para agradar ou competir. Ela emerge quando o corpo, a voz, o estilo e a forma de ocupar o mundo se tornam uma expressão coerente da identidade e da vida erótica de uma mulher. A aparência, ela até abre portas, mas a presença é que vai sustentar o desejo, né? Então, a gente não quer ensinar aqui as mulheres a serem desejadas. Nós queremos que elas construam uma vida da qual não precisem desaparecer para serem amadas. Por isso que aqui no Obscenas, nesse espaço que nós criamos entre nós, nós acreditamos que vergonha não é sensual, performance não é autenticidade, manipulação não é sedução, submissão não é feminilidade, beleza não é o único caminho para o magnetismo, a liberdade não diminui o desejo e o prazer é um direito seu. E aí,
para a gente ir encaminhando para o final, para a gente discutir, eu trago esse manifesto da sedução autêntica, né? Eu não quero aprender jogos, eu quero aprender presença. Eu não quero interpretar personagens, eu quero expressar quem sou. Não quero conquistar pessoas, quero construir encontros. Eu não quero esconder meu desejo, eu quero habitá-lo com liberdade. Não quero parecer desejável, quero viver uma vida tão autêntica que o desejo possa surgir como consequência. Pois a mulher mais sedutora da sala não é aquela que domina mais técnicas, é a que já não precisa esconder quem é para ser desejada. E aí, por fim, sempre faço uma poesiazinha, né? Um textinho para vocês. Então, eu fiz esse. Eu escolho não viver para agradar. Escolho viver para existir por inteiro. Escolho conhecer meu desejo antes de buscar o desejo do outro. Escolho construir relações baseadas em liberdade, curiosidade e respeito. Escolho uma sensualidade que nasce da autenticidade, não da performance. Escolho uma sedução que não conquista pessoas, mas cria encontros. Porque a mulher mais sedutora não é a que aprendeu mais técnicas, é a que finalmente